acho que não o Joey Mazzulla como pessoa, como técnico, conseguiu anular o Jimmy Butler. Mas acho que o time do Boston Celtics descobriu uma maneira de frear um pouco o ímpeto do Jimmy Butler. E aí o Miami ficou muito aquém dos seus coadjuvantes. A gente comentou aqui no episódio sobre a importância dos coadjuvantes, né? Acho que todo mundo estava esperando que os coadjuvantes fizessem muita coisa, mas quando as estrelas não conseguem se impor no jogo, por mais que os coadjuvantes venham para boas atuações, ele não consegue salvar várias vezes, né? A gente já viu isso e não é a primeira vez. Então, quando o Celtics consegue anular, principalmente o Jimmy Butler, mas também o Bam Adebayo, né? Fazendo ele não ser tão feliz dentro do garrafão, foi a arma para frear muito desse time do Miami Heat. Tudo bem, foram 2 jogos ali bem disputados, o jogo 4, principalmente o jogo 6, mas acho que faltou juízo para esse time do Miami. Se faltou juízo para o time do Miami, também sobrou um pouco de elogio que a gente tem que fazer aqui para o time do Boston, de ser resiliente, de ter conseguido ganhar o jogo 4 e depois ir para cima no jogo 5 e conseguir igualar tudo no jogo 6, né? Acho que o Boston tentou tudo que deu, mas é um time irregular nessa temporada. Chega ontem no jogo 7, cara, tudo 50-50. Acho que até o Boston chegava para o jogo com uma moral maior para o jogo, né? Acho que o Boston estava mais presente no jogo antes da bola levantar, né? Mas quando levantou, logo no primeiro lance do jogo, o Jason Tatum, numa jogada ali com o Gabe Vincent, se eu não me engano, ele tropeça ali no Gabe Vincent e torce o tornozelo, e aí ele não conseguiu performar, o Jaylen Brown não conseguiu assumir o protagonismo, e aí o Miami soube controlar e forçar o jogo muito em cima do Jason Tatum, que não estava bem fisicamente por causa da torção, e foi a chave para o Miami, que eu acho que assim, também não fez um jogo brilhante ontem, tá? Forçou muito físico para ganhar a primeira série, por exemplo, do Milwaukee Bucks. Gastou um pouco mais de físico do que deveria também contra o New York Knicks, e aí mostrou que realmente depois das 2 derrotas do jogo 4 e 5 contra o Boston, o físico já tinha ido lá para o Beleléu, e aí eles tiveram que remar muita coisa para conseguir vencer ontem. Então foi muito mais um jeito de anular o Boston com a lesão do Tatum logo no começo ali, do que alguma coisa diferente. Não foi um super jogo do Miami, mas eles souberam fazer o que precisava. Quando eles perceberam a fragilidade do Boston no jogo de ontem, eles atacaram ali em cima, e aí contar com as bolas de 3 começaram a cair, com o jogo sensacional do Caleb Martin, né, que estava derrubando tudo que tentava. Então, isso deu gás para o Miami, que eu acho que no fim das contas, quem mereceu de verdade essa vitória, esse título do leste, mesmo após o Boston ter forçado o jogo 7. Eu fiquei com muito medo, confesso que eu fiquei com muito medo do Boston conseguir esse título, mas o Miami ontem conseguiu reequilibrar as forças que ele tinha perdido nos outros 3 jogos e, enfim, venceu, só que pronto, acho que se o Miami tinha chego nessas finais com o ânimo lá em cima, e depois dos 3 primeiros jogos a gente falava, caramba, vai se enfrentar Denver e Miami. Se eu não me engano, a gente chegou a fazer projeção aqui semana passada de como seria a final entre os dois. Vai chegar um Denver e Miami, e Miami vai conseguir oferecer uma resistência para esse Denver. Agora a gente já vê que, cara, acho que não dá para sonhar muito alto para o Miami. O título da conferência já é muita coisa. Porém, tem Jimmy Butler, é um time resiliente. Esse cara consegue arrumar forças da onde a gente acha que ele não tem. Só que eu acho que a gasolina dele acabou. Falando sobre o jogo de ontem, né? Não queria até entrar muito no jogo, já passou, já foi, é interessante a gente falar. Mas, cara, assim, eu acho que até esse comentário é interessante, até deixei para agora. Ó. Celtics forçou demais na bola de 3. Eu estava até olhando exatamente essa estatística.
né? E na série inteira, cara, o Celtics, na verdade, na temporada inteira, o Celtics foi um time que viveu muito pela bola de 3, né? E eles usam muito esse termo lá, né? Você vive na bola de 3 e você morre na bola de 3. O Golden State, que se reformulou depois da derrota de 2016, sabe muito bem disso. Acho que a bola de 3 hoje é muito comum, né, em todas as equipes, e tem que ter mesmo. Mas o Boston, cara, nos 7 jogos da série, ele só chutou razoavelmente bem nos jogos 4, que foi vitória, e 5, que foi vitória. O resto foi 34,5% no jogo 1, 28,6% no jogo 2, 26,2% no jogo 3 e 20% no jogo 6, que venceu, né? Mas mesmo assim, aproveitamento baixo, e 21% no jogo 7, chutando sempre 40, 35, né? Chutou muita bola de 3. Então eu acho que faltou um pouco de variação para o Boston Celtics. Se for analisar e pensar no que a gente viu do Boston Celtics no ano passado, que era um time que tinha um pouco mais de variação de jogadas, ao meu ver, né? É claro que o Miami Heat fez um ótimo trabalho, o Miami Heat fez uma vitória, como eu posso dizer, muito provável, fica muito improvável, e aí depois ficou provável de novo, né? Vamos pensar assim. Então, depois, a partir do momento que você abre 3-0, cara, né? O Renan falou da estatística aí, 151 vezes, né? Contando com a de ontem, né, Renan? Que chegou o time abriu 3-0 e foi aí a terceira vez, né? Que acabou empatando 3-3 o time adversário depois de estar por 3-0 atrás. Quarta vez. Então, quarta vez, isso. Então, todo mundo imaginava que, cara, agora vai dar Boston Celtics, mas é aquilo, cada jogo é um jogo, né? E o Miami Heat usou a experiência, soube jogar melhor o jogo 7, né? Eu acho que tem muito do Erik Spoelstra nessa. A gente pode até falar daqui a pouquinho de novo. É a 7ª final da história do Miami Heat. O Erik Spoelstra chegando em sua 6ª final, acho que só lá em 2006, que ele ainda não era o treinador, né, do Miami Heat. Então, chegou 4 vezes com o LeBron, ganhando 2 e perdendo 2, né? 11, 12, 13 e 14. Chegou em 2020 na bolha e foi derrotado. E agora chega em mais uma final, né? Então, o Erik Spoelstra aí tendo mais uma chance e mostrando que ele é um dos melhores treinadores da história, ponto, né? Acho que ele participa de uma franquia muito vencedora, né? O Miami Heat tem 7 finais em 35 anos de existência. Cara, é um aproveitamento, assim, muito bom, né? Você chegar em 7 finais em 35 anos de existência. E é uma organização, né? Como eu posso dizer assim, muito bem comandada, né? Tem o Pat Riley aí por trás de tudo isso também. Então, tudo isso conta, né? Claro que os jogadores são grande parte disso, mas todos esses bastidores aí do Miami Heat têm essa participação muito interessante, né? O Jimmy Butler, como o Renan falou, jogou um pouco abaixo mesmo, eu acho, nessa série, mas ele teve muito ajuda de Caleb Martin, né, de Duncan Robinson, que parece que acordou, né, Renan? Voltou do mundo mágico de Jimmy Neutron e depois voltou da bolha, né? E reapareceu. O Max Strus jogou muito bem, o Adebayo fez bem seu trabalho. Então, eu acho que o Heat, principalmente essas peças que eu citei aqui agora, que são chutadores, que são caras que espaçam a quadra, que ajudam, foram muito bem durante toda a série, né? Gabe Vincent também jogou muito bem. Então, realmente surpreendente, né? A primeira vez que um time sai do play-in e vai para as finais da NBA, e ainda mais do jeito que foi, né? Ele perdeu o primeiro jogo do play-in, ganhou o segundo jogo, né? Então, realmente, assim, muito interessante e merecedor, né, cara? Eu realmente, não vou mentir aqui, eu não acreditava no Miami Heat no final da NBA, nas finais da NBA, desde o começo da temporada. E depois que ele capengou a temporada inteira, aí eu acreditava menos ainda. Então, assim, realmente, cara, me surpreendeu demais, né? Eu acho que o Miami Heat me surpreendeu demais. Claro que acho que surpreendeu a muita gente, mas eu não vou ser aqui hipócrita e falar, nossa, sempre elogiei o Miami Heat, Jimmy Butler. Não, eu não acreditava que isso fosse acontecer, né? E a partir do momento que chegou na final e abriu 3-0, passei a acreditar mais. Aí veio 3-3, né, para jogar um balde de água fria.
mas muito merecido e muito bacana, né? O Jimmy Butler, que é o jogador da NBA mais brasileiro que nós temos, e já vestiu a camisa do Santos, então isso me faz muito feliz. Brincadeiras à parte. Então, é isso, cara, muito merecido. Começa lá de cima, né? Começa de Pat Riley, de toda a comissão, né? E termina lá embaixo, né? Lá embaixo, modo de dizer, mas toda a organização Miami Heat é muito vencedora e é muito boa. Então, não é à toa que eles estão novamente na final. Então, final em 2020, final de conferência em 2022, né? E final em 2023 de novo. Então, não é coincidência, né? Ah, chegou por acaso. A gente só olhando para isso, a gente entende aí o que é o Miami Heat.